Olha só, a todo momento, em algum canto do Brasil, o governo está comprando alguma coisa. Pode ser desde um remédio simples para um posto de saúde, até, sei lá, a construção de uma usina hidrelétrica gigante. Mas como é que se decide quem vai vender e por quanto? A resposta para isso está numa palavrinha: licitação. Entender como ela funciona ou como ela falha é, no fundo, entender como o nosso dinheiro é usado. Então, bora desvendar esse processo. Tá, mas afinal, o que entra nessa lista de compras do governo? Antes da gente mergulhar nas regras, nos problemas, vamos ter uma ideia da variedade de coisas que são compradas com dinheiro público. E pode acreditar, a lista é bem mais diversa do que a gente costuma imaginar. Se liga só nessa pequena amostra. Enquanto lá em Feira de Santana o que a comunidade pede é rua asfaltada, o Porto de Santos está contratando desde projeto de segurança contra incêndio até sessão de ginástica laboral para a equipe. E o governo federal chega a contratar um negócio chamado Notebooks como serviço, que é um jeito moderno de alugar os equipamentos com todo o suporte incluído. A escala e a variedade, gente, são impressionantes. Ok, então o que é, na real, uma licitação? Pensa nela como uma competição, só que com regras bem definidas. A lei obriga o governo a abrir essa disputa para garantir basicamente duas coisas: o melhor serviço pelo melhor preço. É o processo que transforma o dinheiro dos nossos impostos em ações concretas, de um jeito que deveria ser justo e, claro, eficiente. É, no fim das contas, a regra do jogo para gastar o que é de todo mundo. Na teoria, é um sistema desenhado para ser super justo, super eficiente. Mas na prática, nem sempre o jogo é limpo. E quando as regras são quebradas, o prejuízo acaba sendo de todos nós. E olha, às vezes a falha está nos detalhes, sabe? Lá no Paraná, uma licitação para obras elétricas foi para o beleléu. Por quê? Porque a empresa que ganhou tinha um engenheiro civil como responsável e não um engenheiro eletricista como o edital pedia. Parece um erro técnico bobo, né? Mas mostra como o rigor com as regras é o primeiríssimo passo para garantir a qualidade lá na frente. E aqui a escala já começa a mudar. Em Roraima, uma licitação de quase 4 milhões de reais foi suspensa. E o motivo não foi um erro técnico, não. Foi algo mais grave. O edital tinha cláusulas que, na prática, limitavam a competição. E menos gente competindo quase sempre significa uma coisa: o poder público acaba pagando mais caro por um serviço que poderia ser melhor e mais barato. O dinheiro que poderia ir para outra obra escorre pelo ralo da falta de concorrência. Mas os problemas podem chegar numa escala muito, muito maior, de fraude planejada mesmo. Essa citação aqui do jornal Valor Econômico aponta para um esquema de desvio de centenas de milhões de reais. E o protagonista? Um cartel. 385 milhões de reais. É um número tão grande que fica até difícil de visualizar o que isso significa. Isso não é só dinheiro desviado. São hospitais que não são construídos, escolas que ficam sem reforma, estradas que nunca saem do papel. Cada centavo desviado por um esquema desses é um pedaço do nosso futuro que se perde. E o que é exatamente um cartel nesse contexto? Bom, é a definição perfeita de jogo sujo. É quando um grupo de empresas combina tudo por debaixo dos panos. Quem vai ganhar qual licitação, por qual preço, acabando com qualquer competição de verdade. O resultado? O governo paga um valor superfaturado. E além do rombo no dinheiro público, isso destrói a confiança no sistema, na ideia de uma disputa justa. Mas, calma, diante de tanto desafio, existe um movimento para mudar esse jogo. A boa notícia é que o sistema está sendo reformado, com novas regras, em um esforço bem grande para trazer gente nova para a mesa, tornando o processo todo mais forte, mais transparente e principalmente mais competitivo. Essa comparação aqui mostra bem a transformação que está em curso. A ideia é deixar para trás um sistema que muitas vezes era burocrático, fechado, que acabava favorecendo os mesmos de sempre, e caminhar para um modelo mais aberto, mais inteligente. Um modelo que valoriza a transparência, que treina quem está comprando e, o que é crucial, que abre as portas para a inovação e para os pequenos negócios. E uma das chaves para essa virada é a capacitação. Não adianta nada ter uma lei nova, super moderna, se ela não for bem aplicada, né? Por isso, iniciativas como essa de Primavera do Leste, que está treinando seus servidores na nova legislação, são fundamentais. Gente bem preparada é a principal linha de defesa do sistema contra erros e fraudes, garantindo que o dinheiro público seja bem usado desde o comecinho do processo. Outro ponto que é vital é aumentar a competição. Isso quer dizer o quê? Trazer mais gente para o jogo. Em Vazante, lá em Minas Gerais, a prefeitura está ensinando os empreendedores locais como vender para o governo. No Mato Grosso do Sul, um evento conecta startups cheias de ideias novas com o setor público.
Isso não só deixa as oportunidades mais democráticas, mas também traz inovação e tecnologia, resultando em serviços públicos melhores e mais eficientes para todo mundo. Certo, a gente já viu as regras, os problemas e as soluções que estão aparecendo. Mas no fim do dia, como é que tudo isso se conecta com a rua da gente, com a nossa vida? Vamos trazer essa discussão para o nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo super prático: o asfalto na rua. Tudo começa com a necessidade de uma comunidade. Daí, a prefeitura publica um edital, que é o convite oficial para a competição. As empresas interessadas apresentam suas propostas, a melhor escolhida e, no final, a obra acontece. A licitação é exatamente isso, a ponte que conecta um problema real a uma solução paga com dinheiro público. Então fica bem claro que licitação é muito mais do que um monte de papelada. É o motor que converte o dinheiro de quem paga imposto em serviços essenciais. Um sistema de compras públicas que funciona bem, com transparência e competição, fortalece a confiança da população nas instituições e ajuda a construir um país mais eficiente. Quando esse sistema falha, seja por um erro ou por corrupção, a gente não perde só dinheiro, a gente perde confiança e a capacidade de resolver nossos próprios problemas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. O sistema tem seus órgãos de controle, tem leis, tem regras, mas a transparência, que é o pilar dessas novas reformas, serve a um propósito ainda maior: o controle social. A pergunta que fica não é só para os gestores públicos, mas para todo mundo. Com acesso à informação, qual é o nosso papel para garantir que o dinheiro público trabalhe, de verdade, para o bem de todos?